Oi, oi, meninos, dando continuidade aqui aos nossos estudos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sintaxe, tá? Que também a gente já viu em sala, já fez essa revisão. Não sei se deu tempo de falar em todas as salas, tudo, né? E a gente vai tentar também falar um pouquinho aqui nesse vídeo, tá bom? Então, só para fazer uma pequena diferenciação entre o que é a morfologia e o que é a sintaxe que a gente vai ver agora, e a morfologia que a gente viu no vídeo anterior, né? Então, a morfologia, ela estuda as palavras, né? A função das palavras dentro dos enunciados. Já a sintaxe é a função sintática de palavras ou expressões dentro das orações. Então, a morfologia, ela vai estudar a palavra, né? E as classes gramaticais, tá? A função que aquelas palavras exercem, e a sintaxe vai estudar essas palavras, mas dentro das orações, a função que elas exercem dentro das orações, tá bom? Então aqui, pra gente iniciar, a gente vai falar dos termos sintáticos que são ligados ao verbo, ou seja, dentro das orações a gente tem dois núcleos principais, um que a gente chama que é o núcleo dos nomes, e o outro núcleo que é o núcleo dos verbos. Então, a gente vai estudar agora, nessa primeira parte do vídeo, os termos que são ligados aos verbos, né? E, num segundo momento, os termos que são ligados aos nomes, ou seja, ao substantivo. Então, quais são esses termos que são relacionados ao verbo dentro de uma oração? Quais são essas funções sintáticas? Então, aí nós temos as funções sintáticas de objeto direto, de objeto indireto, de agente da passiva e de adjunto adverbial. Não coloquei aqui sujeito, porque creio que seja, né, uma função sintática bem mais fácil, que vocês não têm tanta dificuldade, e a gente vai vendo aí ao longo dos exemplos, tá bom? Mas a gente vai estudar agora nessa primeira parte os termos relacionados ao verbo, que são esses quatro aí: objeto direto, objeto indireto, agente da passiva e adjunto adverbial, tá? Então, para a gente iniciar, o que é um objeto direto? Então, só para deixar claro de início, os objetos, tanto direto quanto indireto, eles são complementos verbais. Vocês lembram que eu falei isso em sala, né? Então, eles são complementos verbais. Se eles são complementos verbais, significa dizer o quê? Que um determinado verbo não tem significação completa. Ele vai precisar de um complemento. E esse complemento a gente chama de objeto, tá? Agora, fazer a diferenciação entre o objeto direto e o objeto indireto. Então, vejam aí, nesse primeiro exemplo. Rapidamente, os alunos invadiram, tá? Então, qual é o verbo aí? O verbo é invadiram, tá? E eles invadiram o quê? Eles invadiram, por exemplo, o refeitório. Então, quando eu digo rapidamente os alunos invadiram, vocês percebem que esse verbo não tem a significação completa. Ele precisa de um complemento, que nesse caso aí, o complemento é a expressão que? O refeitório, tá? Então, isso significa dizer o quê? Que o refeitório é o complemento verbal. Portanto, ele é chamado de objeto, tá? Nesse caso, ele vai ser um objeto direto, a gente vai já ver por quê, tá? Nesse segundo exemplo, eu tenho o seguinte: quem destrói o quê? Ou seja, esse verbo tá pedindo uma complementação, tá? Exatamente. Não mata, aí, voltando um pouquinho. Quem destrói a natureza, tá? Então, no caso, destrói vai ser o verbo, a natureza, o complemento. Prosseguindo, não mata. Não mata apenas o quê? Não mata as árvores, tá? Então, vocês percebam que o verbo invadiram pede o complemento, o verbo destrói pede complemento e o verbo mata pede o complemento. E cada complemento desses aí vai ser chamado de objeto, tá? Agora vamos ver por que ele é objeto direto, tá? Então, destrói a natureza, objeto direto. Não mata apenas as árvores, objeto direto. Por que eles são objeto direto? O objeto direto é o complemento do verbo em que não há o uso de nenhuma preposição antes dele. Ou seja, o verbo não pede a preposição, então o complemento não vai ter preposição. Quando eu digo quem destrói algo. Quem mata, mata algo ou alguém. Então, percebam que aí não pede preposição. Quando eu digo invadiram também, os alunos invadiram,
Eles invadiram algo, invadiram algum lugar. Então, esses verbos não pedem preposição, consequentemente, seus complementos não têm preposição, e se seus complementos não têm preposição, esses complementos vão ser chamados de objeto direto. Vocês vão ver a diferença nos próximos exemplos aqui que a gente vai ver sobre os objetos indiretos, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos todos os alunos concordaram, tá? Então, aí eu tenho o verbo concordaram. Esse verbo tem a significação completa? Quando eu digo todos os alunos concordaram, se eu não me referi anteriormente a que, será que se tem como saber? Será se esse verbo tem a significação completa? Então, nesse caso aí, fora de contexto, não tem a significação completa, tá? E eles não, todos os alunos concordaram com o quê? Percebam que esse verbo automaticamente pede essa preposição. Qual é a preposição que o verbo concordaram pede? É a preposição com. Então, todos os alunos concordaram com a professora. Nesse caso, o com é preposição. Então, eu tenho o complemento com a professora. Esse complemento tem a preposição com, ele complementa o verbo, então ele é chamado de objeto indireto. Olha o outro exemplo. Eu jamais desconfiaria. Tem significação completa? Esse verbo desconfiaria, eu jamais desconfiaria. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa ou de alguém, certo? Então, nesse caso, o verbo desconfiaria não tem significação completa, ele pede o complemento, esse complemento vai ser um objeto e ele vai trazer exatamente a preposição que é pedida pelo verbo. Qual é a preposição? É o de. Então, eu vou ter o seguinte complemento, eu jamais desconfiaria de você. Como nós temos o de, que é a preposição, automaticamente esse complemento vai ser chamado de quê? De objeto indireto. Por que é objeto indireto? Porque tem a preposição. Se não tiver preposição, o complemento vai ser chamado de objeto direto, ok? Aí nós temos o agente da passiva. Olha só, gente, agente da passiva. Então, nós temos primeiro a palavra agente, é aquele que age, é aquele que faz alguma coisa, que pratica alguma coisa, certo? E eu tenho da passiva. Da passiva. O que é essa passiva? São as vozes verbais. A gente tem a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz passiva é exatamente quando o sujeito da oração não pratica a ação verbal. Se o sujeito pratica a ação verbal, nós temos voz ativa. Então, relembrando, se o sujeito pratica a ação verbal, nós temos voz ativa. Se o sujeito não pratica a ação verbal, ele sofre ou ele recebe a ação verbal, no caso, a gente diz que a voz é passiva. Se a voz é passiva, o sujeito não pratica a ação verbal, vai precisar de alguém, de algum termo, para praticar essa ação verbal. Nesse caso, quem é o termo, qual é o termo que pratica a ação verbal quando a oração está na voz passiva? É esse bonitinho aí chamado de agente da passiva. Ou seja, ele é quem vai agir, ele é quem vai praticar a ação verbal quando a oração está na voz passiva. Por quê? Porque não é o sujeito que pratica. Quando o sujeito pratica, a oração está na voz o quê? Ativa. Então, observem aí os exemplos. Um explorador norueguês descobriu o Polo Sul em 1910. Ok. Essa oração está na voz ativa ou passiva? Né? Então, quando eu digo um explorador norueguês descobriu o Polo Sul, a gente tem aí um explorador norueguês, que é o quê? É o sujeito. Ele pratica a ação verbal? Sim, ele descobriu. Então, ele praticou a ação verbal. Se ele pratica a ação verbal, a gente diz que essa oração aí está na voz ativa. Então, quem é que pratica a ação na voz ativa? É o próprio sujeito. Então, um explorador norueguês descobriu. Então, descobriu aí, no caso, é o verbo transitivo direto. Ele pede o complemento. Descobriu o quê? O Polo Sul. Então, o Polo Sul vai ser complemento do verbo, objeto direto. Por que é objeto direto? Porque não tem a preposição. Até aí, tudo ok. Um explorador norueguês, sujeito, descobriu o Polo Sul. Praticou a ação de descobrir. Voz ativa, tudo ok. Mas na segunda oração aí,
o Polo Sul foi descoberto por um explorador norueguês. O que acontece? Quem é o sujeito aí dessa oração? O sujeito é o Polo Sul. Me diga uma coisa, esse Polo Sul, ele pratica ação ou ele sofre a ação verbal? Ele sofre a ação verbal. No caso aqui, a gente tem uma locução verbal, que é o foi descoberto, ok? A locução verbal. Então, o sujeito Polo Sul foi descoberto, locução verbal. Esse sujeito pratica a ação? Não, ele sofre a ação. Se o sujeito sofre a ação verbal, a gente diz que a oração está na voz passiva. Se ele não pratica a ação, quem é que pratica? É um outro termo da oração que não o sujeito. Nesse caso, por um explorador norueguês. Então, esse por um explorador norueguês é que vai ser o agente da passiva. Então, vamos recapitular aqui rapidinho. Na primeira oração, um explorador norueguês descobriu o Polo Sul. Explorador, sujeito. Descobriu é o verbo. Ele pratica a ação verbal. Voz ativa. Ele é quem age na voz ativa. Já na voz passiva, como não é o sujeito quem pratica a ação, não é ele quem age, quem é que vai agir? É um outro termo que a gente chama aqui no caso de agente da passiva. Que na segunda oração, o Polo Sul é o sujeito, o verbo ou locução verbal aí é o foi descoberto, e quem é que pratica a ação de descobrir? Um explorador norueguês, que nesse caso aqui não é mais o sujeito. Ele é chamado de agente da passiva. Olha aqui os outros exemplos. Os alunos do terceiro ano apresentaram um projeto. Quem é o sujeito? Os alunos do terceiro ano. O verbo apresentaram, tá? E eles apresentaram o quê? O projeto. Então, o projeto complementa o verbo, objeto direto. O projeto complementa o sentido do verbo apresentaram, é o objeto direto, tá? Então, os alunos do terceiro ano apresentaram o projeto. Eles praticaram a ação? Sim. Então, nessa primeira oração aí, a gente tem a voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal. Já no segundo exemplo, o projeto foi apresentado pelos alunos do terceiro ano, ou seja, quem é o sujeito aí? O projeto. O verbo foi apresentado, no caso aí a locução verbal, tá? Mas o projeto que é o sujeito, pratica essa ação verbal? Não, ele sofre a ação verbal. Então aí no caso a gente tem voz passiva. E quem é que pratica se não é o sujeito? É um outro termo. E que termo é esse aqui nessa oração? Pelos alunos do terceiro ano, que nesse caso aí vai ser o agente da passiva. Ok, gente? Na voz ativa, quem pratica a ação verbal é o sujeito. Na voz passiva, quem pratica a ação verbal é o agente da passiva. Adjunto adverbial, assim como os advérbios que nós vimos lá na parte da morfologia, o adjunto adverbial ele tem a mesma função, tá? Dentro da oração. Eles vão expressar várias circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, enfim. Então, aqui nesses exemplos, talvez os alunos não viajem para a Serra da Capivara de ônibus com os amigos, tá? Eu tenho várias palavras aí, expressões que vão indicar algumas circunstâncias. Por exemplo, o talvez. Talvez expressa uma ideia de quê? De dúvida. Então, é uma adjunta adverbial de dúvida. Os alunos não viajem. O não, que indica o quê? Negação. Adjunta adverbial de negação. Viagem para a Serra da Capivara. Para a Serra da Capivara dá uma ideia de quê? De lugar. Então, aí eu tenho um adjunto adverbial de lugar. O de ônibus é o quê? É o meio. Eles vão viajar. Então, é um adjunto adverbial de meio. E com os amigos dá uma ideia de companhia. Adjunto adverbial de companhia, tá? O próximo exemplo a gente tem, com a falta de chuvas, talvez a água do açude acabe até o final do mês, certo? Então, a gente tem que expressões aí que indicam algumas circunstâncias. O com a falta de chuvas, que dá uma ideia de causa, é a causa do acontecimento aí da oração, tá? Então, com a falta de chuvas é o adjunto adverbial de causa. Aí nós temos talvez, que também dá a ideia de dúvida, a água do açude acabe até o final do mês. Então, esse até o final do mês dá uma ideia de tempo. Então, aí a gente tem o adjunto adverbial de tempo.
Gente, o adjunto adverbial é um dos mais fáceis, né? É a mesma coisa lá do advérbio da morfologia. Vai expressar as circunstâncias assim como os advérbios. São os advérbios, só que aqui no caso eles estão funcionando dentro da oração, tá? Depois a gente tem os termos ligados ao nome, tá? Esses termos ligados ao nome, isso significa dizer o quê? Quem são os nomes, como a gente já viu lá na morfologia? Os substantivos. São os termos que são relacionados diretamente aos substantivos, que agora a gente vai ver os termos que têm relação com o substantivo dentro da oração. Quais são eles? O adjunto adnominal, o complemento nominal, o predicativo e o aposto, tá? Então, olha só, adjunto adnominal. Como o próprio nome já diz, adjunto, ad nome. Ou seja, é uma palavra que está junto do nome. Quais são os nomes? Os substantivos. O que isso significa dizer? Que todas as palavras que estão relacionadas ao substantivo dentro da oração são chamadas de adjunto adnominal. Vejam aqui esses exemplos. Olha, algumas perigosas trilhas sem sinalização atravessam as altas montanhas da região. Resumindo essa conversa toda aí, né, a gente poderia dizer só o seguinte: trilhas atravessam montanhas, mas a gente tem uma série de outras palavras que compõem essa oração aí, tá? Então, que palavras estão relacionadas à palavra trilhas aí, que no caso é o substantivo, tá? E depois que se relacionam a montanhas, que também é um substantivo. Quais são as palavras que estão relacionadas a esses dois substantivos aí? Então, a gente tem o algumas, né, que no caso aí é um pronome indefinido, está relacionado ao substantivo, tá? O perigosas, que é o adjetivo, também está relacionado a esse substantivo, e o sem sinalização, que no caso caracteriza também as trilhas, é um adjetivo. Na verdade a gente chama isso aí de locução adjetiva. Então essas três palavras estão diretamente relacionadas ao substantivo trilhas. O que isso significa dizer? Que essas três palavras são adjuntos adnominal, ou seja, estão relacionadas ao nome. Que nome? Trilhas, que é o substantivo. Então, algumas é o quê? É um pronome, perigosas adjetivo, sem sinalização, locução adjetiva. O atravessam aí, gente, é verbo, então a gente não está mexendo com os verbos, a gente está mexendo com as palavras relacionadas aos nomes, tá? Aos substantivos. Depois, qual é o outro substantivo da oração? Montanhas. Que palavras estão relacionadas ao substantivo montanha? A palavra as montanhas, no caso aí é o artigo, tá? Altas, que é o adjetivo, caracteriza as montanhas, e o da região, que é locução adjetiva, que também caracteriza as montanhas. As montanhas de onde? Da região. É uma característica daquelas montanhas, ok? Então, que adjuntos adnominais estão relacionados ao substantivo montanha? O artigo as, o adjetivo altas e a locução adjetiva da região, ok? O segundo exemplo: a tua grande amiga de escola já te ligou 3 vezes hoje. Ou seja, resumindo essa história toda, a amiga ligou 3 vezes hoje, ok? Mas aí existem outras palavras relacionadas a quem? Ao substantivo amiga e ao substantivo vezes. Que palavras são essas? O a, que é o artigo, a amiga, tá? A palavra tua, que é o pronome possessivo, e a palavra grande, que é o adjetivo. Então, e também o de escola, que é a locução adjetiva. Então, essas 4 palavras aí estão diretamente relacionadas ao substantivo amiga. O artigo a, o pronome possessivo tua, o adjetivo grande e a locução adjetiva de escola, certo? E quais os que estão relacionados à palavra vezes, ao substantivo vezes? A palavra 3, que é um numeral, ok? E só. O hoje, na verdade, aí é circunstância de tempo, que nesse caso aí é o advérbio, tá? Então, voltando aí um pouquinho, o adjunto adnominal são as palavras que estão diretamente relacionadas aos nomes. Que nomes? Aos substantivos dentro das orações, tá bom? Predicativo do sujeito. Olha, predicativo
do sujeito, alguma palavra que está relacionada ao sujeito da oração, tá? E o que é um predicativo? Um predicativo é uma característica, é quase como se fosse lá um adjetivo, né? E geralmente o predicativo é um adjetivo. Por quê? Porque é uma palavra que caracteriza o sujeito, tá? Então, por exemplo, aqui nessas duas situações. Então, eu tenho os alunos estão interessados na aula. Então, eu tenho os alunos, que é o quê? É o sujeito da oração. O estão, que é o verbo de ligação, tá? Para que serve esse verbo de ligação? Para ligar. Ele liga o quê? No caso, o sujeito ao seu predicativo. E por que esse verbo aí é chamado de verbo de ligação? Porque ele não é um verbo significativo, ele não é um verbo de ação. Nesse caso aí, ele está servindo realmente apenas para ligar o sujeito ao seu predicativo. E quem é esse predicativo do sujeito? Ou seja, qual é a característica aí do sujeito? Os alunos interessados. Então, interessados é a característica dos alunos, que é o sujeito da oração. Então, interessados é o predicativo do sujeito, ok? No segundo exemplo, a situação econômica mundial continua preocupante. Quem é o sujeito aí, nesse caso? A situação econômica mundial. Tudo isso aí é o sujeito, tá? E qual é o verbo? Continua. Continua aqui, que é um verbo de ligação, não indica ação, tá? Então, é um verbo de ligação. E tá ligando o quê? O sujeito ao seu predicativo, que é preocupante. Então, o predicativo do sujeito aí é uma característica do sujeito. Qual é o sujeito? A situação econômica mundial. Qual é a característica da situação econômica mundial? Preocupante. Então, preocupante é um predicativo do sujeito. Recapitulando, o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, ok? E o predicativo do objeto? Ora, se o predicativo do sujeito é característica do sujeito, o predicativo do objeto é um termo que se relaciona ao objeto, que é uma atribuição, uma característica do objeto, tá? Por exemplo aí, estudiosos já consideram o sedentarismo uma epidemia. Classificando sintaticamente aí esses termos, nós temos estudiosos, que é o sujeito, tá? O consideram, que é o verbo transitivo direto, e eles consideram o quê? O sedentarismo. Então, estudiosos já consideram o sedentarismo. O sedentarismo complementa o verbo consideram sem preposição, então aí é um objeto direto. Mas vejam que eu tenho uma palavra que está se relacionando a esse objeto direto, está caracterizando esse objeto direto. Que expressão é essa? Uma epidemia. Então, uma epidemia aí vai ser o predicativo do objeto. Os estudiosos já consideram o sedentarismo. Consideram o sedentarismo o quê? Que característica? Uma epidemia, tá? Então, aí é predicativo do objeto. Continuando aí, a gente tem o complemento nominal. Lembra quando a gente estava falando dos termos relacionados ao verbo, que a gente falou dos objetos? E eu disse para vocês que os objetos eram o quê? Complementos verbais. Pois bem, se os objetos são complementos verbais, os nomes também às vezes pedem complemento. E esses complementos, eles não têm outro nome, né? Eles vão ser chamados realmente de complemento nominal. Então, recapitulando, o que é o complemento nominal? É como se fosse o objeto que complementa o verbo, só que aqui o complemento nominal vai completar o que? O sentido dos nomes, tá? Então, vai completar o sentido de substantivos, de adjetivos, por exemplo. Então, aqui, o motorista fez graves acusações, tá? Quando eu digo o motorista fez graves acusações, falta complementar acusações, né? A palavra acusações, que é um substantivo. Então, que termo complementa esse substantivo? Contra o ex-patrão. Como é que vai ficar aí a oração? O motorista fez graves acusações contra o ex-patrão. Então, esse contra o ex-patrão vai ser exatamente o quê? Vai ser o complemento nominal, tá? Vai completar o substantivo acusações. No segundo exemplo, muitos alunos estavam descontentes. E eles estavam descontentes com o quê? Então, essa palavra descontentes é o quê? É um adjetivo. E que termo a gente vai usar aí para completar esse adjetivo?
com o novo diretor. Então, vamos lá. Muitos alunos estavam descontentes com quem? Com o novo diretor. Com o novo diretor, completa o sentido dessa palavra, desse nome, descontentes. Então, com o novo diretor vai ser um complemento nominal, ok? Complemento nominal é o termo que completa o sentido dos nomes, quando estes nomes não têm sentido completo, tá? Aqui eu deixo um desafio a vocês, eu não vou responder, então vai ficar como tarefa pra gente comentar depois, tá? E que desafio é esse? É um desafio de análise sintática e vocês vão ter que analisar esse trechozinho do hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Eu quero saber quem é o sujeito dessa frase. E se vocês puderem ir além, eu queria que vocês me dissessem quem é o sujeito, se tem objeto, se tem adjunto adverbial, enfim. Eu quero que vocês classifiquem sintaticamente esse trecho aí do hino nacional, tá bom, gente? Então é isso, a gente fica por aqui. O próximo vídeo a gente vai falar sobre frase, oração, período e os tipos de período, tá bom? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida a gente fica lá no WhatsApp, tá bom? Beijinho, boa noite e até a próxima.